caro Presidente do PS, do Congresso do Partido Socialista, caros congressistas, caríssimos convidados, caros amigos, camaradas, antes da apresentação da moção, permitam-me alguns assuntos prévios são assuntos do momento e que não poderia deixar de falar. Eu começaria por manifestar a minha solidariedade aos portugueses que vivem na Venezuela, lusodescendentes, que são nossos familiares e amigos, aqueles que lá estão e os que tiveram de regressar, muitos aqui presentes. Quero expressar a minha solidariedade e a do PS. Eu sei o carrossel de emoções que têm vivido nestes dias, mas mantenham a força que vos é tão característica e a esperança numa mudança política que seja decidida pelo voto livre e democrático, pelo voto dos venezuelanos, os únicos que podem decidir sobre o seu destino. Estamos convosco nesta luta, camaradas. Queria também, neste momento, aqui neste Congresso, que declarássemos apoio ao único candidato que garante um Portugal humanista, que terá um papel de moderador e árbitro numa sociedade cada vez mais polarizada, que conhece como nenhum outro a Madeira, que é o candidato da autonomia. Este é o momento, é aqui e agora, neste Congresso, que devemos declarar apoio a António José Seguro, o próximo Presidente da República Portuguesa. Segura Presidente! Segura Presidente! Segura Presidente! Manifestado este desejo de todos os socialistas e de todos os autonomistas, eu passo para um terceiro tema, que é, na verdade, o maior ataque à autonomia e aos madeirenses com a nova lei da mobilidade. Dia 2 de abril deste ano, faz 50 anos da consagração da autonomia da Madeira e dos Açores na Constituição da República. Nós não estávamos à espera que, para comemorar os 50 anos da autonomia, tivéssemos um ataque destes sem precedentes aos direitos dos madeirenses e dos açorianos. As alterações às condições de acesso ao subsídio de mobilidade, criando entraves a um direito em função de situações fiscais e de segurança social, é uma bufetada à autonomia e ao direito dos madeirenses. Ainda esta semana, o Primeiro-Ministro afirmou que não ia alterar esta situação. Queremos dizer-lhe daqui, Sr. Primeiro-Ministro, todos os madeirenses e todas as forças políticas na Madeira estão unidas nesta questão. E quando isso acontece, a Madeira vence. E nós vamos vencer. Caros congressistas, camaradas, vivemos um ciclo de instabilidade política sem precedentes na Madeira e no país, com 12 atos eleitorais entre 2019 e 2025. Esta instabilidade levou o país e a Madeira ainda mais à direita. Vejamos o que se passa na região, em que à esquerda do PS não há um deputado na Assembleia Regional, não há um vereador numa Câmara Municipal, não há nenhum elemento à esquerda do PS numa Assembleia Municipal ou numa Assembleia de Freguesia. É necessário olharmos para esta situação para percebermos o trabalho hercúleo que temos pela frente. O PS é a única casa-mãe para todos os madeirenses do centro-esquerda e da esquerda na Madeira. O PS é a casa-mãe do socialismo democrático
e dos sociais-democratas, que são de esquerda. Porque, ao contrário de outros que estão a se afastar da social-democracia, nós somos os verdadeiros sociais-democratas, não de nome, mas de convicção. Outra nova realidade que constatamos nos últimos anos: os tempos de governos de maioria absoluta acabaram na Madeira, já em 2019. A sociedade madeirense é hoje uma sociedade mais dividida politicamente. Esta nova reorganização política permitiu separar dois blocos claros a nível político. De um lado, os partidos que querem manter o PSD no poder. Vimos logo com a queda da primeira maioria, com o CDS a coligar-se para manter o PSD no poder. Nas eleições de 2023, juntou-se a estes dois partidos o PAN, que correu para deitar a mão para manter o PSD a governar. Com a queda do governo e as novas eleições sem maioria, a Iniciativa Liberal e o Chega juntaram-se ao CDS e ao PAN para manter o PSD no governo. E tudo isto para travar uma proposta conjunta do PS e do JPP que colocaria o PSD fora do poder pela primeira vez em 50 anos. Hoje a política na Madeira é clara. Há um bloco que pede o voto dos madeirenses para manter o PSD no poder e há outro que quer fazer a mudança na Madeira. O PS faz parte daqueles que quer fazer a mudança na Madeira e é o que vamos começar a fazer hoje, já, neste momento. Foi com este diagnóstico que apresentei a candidatura a presidente do PS Madeira e defini dois objetivos fundamentais que são a essência da moção que vos trago a este Congresso. Primeiro, voltar a construir um partido forte, enraizado em cada freguesia e concelho, com os dirigentes próximos dos militantes e dos simpatizantes, a ouvir, a sentir o pulsar das populações. Queremos reconfigurar a nossa estrutura, recrutar novos membros e criar uma máquina partidária ativa e eficaz em toda a região, começando já nos locais onde nós não temos implantação. Estamos a 4 anos das próximas eleições regionais e nacionais, autárquicas, europeias. Há tempo para juntos, unidos como aqui estamos hoje, construirmos um partido mais forte. E construir partido significa melhorar o que tem sido feito e encontrar novas formas de trabalhar, envolvendo todos e chegando a cada vez mais pessoas. A experiência acumulada exige melhores resultados. O partido necessita de reconfiguração, de melhorar estruturas, de aproximar dirigentes dos militantes com trabalho político de proximidade. Temos de sair dos gabinetes e ir para o terreno, camaradas. Serei exemplo, serei líder de proximidade com os madeirenses. Para tomar as melhores decisões, temos de ir além das estatísticas, temos de falar diretamente com as pessoas que sentem, que vivem os problemas do dia a dia. É por isso que quero falar com os madeirenses e porto-santenses, ouvir para conhecer profundamente a realidade e só aí tomar as melhores decisões e preparar as melhores propostas. Só assim teremos uma ação política visível, próxima, com sentido e reconhecida pelos madeirenses. Precisamos de mais trabalho político nas freguesias e concelhos, com reuniões constantes entre militantes e dirigentes, para analisar problemas no terreno. O contacto permanente entre a estrutura regional e as estruturas locais é crucial, com visitas da direção, dos nossos deputados, dos autarcas, para uma auscultação constante das populações. Em paralelo, temos que ter a capacidade de recrutar novos militantes, pessoas conscientes e com sentido crítico, que queiram ajudar a construir um futuro melhor para a sua terra.
A proximidade aos cidadãos far-se-á também de forma incontornável através das redes sociais, dos meios de comunicação social, mas sobretudo das redes sociais, onde há um trabalho importantíssimo a fazer também ao nível do combate aos extremismos e à desinformação, que são uma verdadeira ameaça à democracia. É preciso estarmos cientes do desafio de combater a cultura do ódio, o populismo e a extrema-direita, que usam o ressentimento social e a desinformação para pôr em risco os nossos valores democráticos e humanistas. O ódio como instrumento de fazer política é condenável e inadmissível. Quem conhece a história sabe como terminaram essas sociedades onde a cultura do ódio foi implantada, como, por exemplo, na Alemanha nazi. A cartilha da direita radical baseia-se na mentira, nas fake news e em realidades alternativas, criando medo e ódio contra minorias e imigrantes. O PS terá de ser hoje, como foi no passado, o responsável por travar este retrocesso civilizacional. E quando a direita tradicional adota o discurso da extrema-direita, resta-nos a nós, forças democráticas, fazer esse combate ainda com mais afinco. Precisamos combater os extremismos e a desinformação com inteligência, com verdade dos números e com os factos. Camaradas, nós somos um partido com história e muita consistência ideológica. Queremos aprofundar este trabalho para garantir que não acontece ao PS o que vemos à nossa direita, em que mais do que partidos políticos parecem clubes de futebol em época de transferência de jogadores. Temos assistido a uma migração política intensa entre partidos, algo inédito nas últimas décadas, o que mostra o esboroar da ideologia de algumas forças políticas. Os partidos fundadores da democracia, ao adotarem um discurso populista, leva a que os seus militantes se sintam livres para mudar de partidos onde o populismo não é uma cópia, mas sim o original. Da nossa parte, manteremos a consistência ideológica de uma Madeira humanista e de uma sociedade sem ódios e sem ressentimentos. Contra o ódio e o populismo, a democracia e o humanismo. Caros camaradas, caros congressistas, o aumento significativo de novos militantes no PS, com as mulheres a representarem 48% dos novos aderentes, demonstra que muitos cidadãos sentem a nossa democracia e o Estado Social em perigo. Esta vontade de participar politicamente, escolhendo o PS, é o reconhecimento do nosso trabalho na defesa dos direitos e a percepção de que há direitos, como a igualdade de género, que estão em risco por força da regressão política que a direita está a impor em Portugal. O PS é a casa comum dos valores consagrados na nossa Constituição e estaremos sempre onde estiverem as pessoas e os direitos conquistados. Camaradas, a construção de um futuro próspero para a nossa região exige que se coloque os jovens no centro da ação, o nosso futuro, não apenas como beneficiários, mas como agentes ativos da tomada de decisão e no planeamento do seu próprio destino. Inquéritos nacionais recentes realizados junto dos jovens revelam pela primeira vez que o agravamento do custo de vida e a pobreza superam todas as outras preocupações. Com a inflação a condicionar severamente o acesso a bens essenciais, uma fragilidade económica que se reflete na dificuldade de acesso à habitação, onde a falta de autonomia financeira e os baixos salários obrigam a que mais de 80% dos jovens até aos 30 anos ainda permaneça na casa dos pais ou de familiares, impossibilitando a sua independência. Simultaneamente, a precariedade do mercado de trabalho continua a alimentar um ciclo de insegurança que leva a que cerca de 73% dos jovens até aos 24 anos esteja novamente a equacionar a imigração.
um êxodo de talento que urge estancar. Este cenário de instabilidade tem consequências diretas no bem-estar psicológico, com metade da população jovem a reportar também níveis elevados de stress e de ansiedade. E face a este diagnóstico é imperativo agir com determinação, com proximidade. Não basta ouvir as novas gerações, é necessário integrá-las efetivamente na execução de todas as políticas que as afetam. Construir futuro só pode acontecer de forma plena se for feito pelas mãos de quem o irá viver. Unamos esforços para que nenhum jovem se sinta obrigado a partir por falta de horizontes, garantindo que a sua voz seja o motor da mudança que todos nós queremos para a nossa terra. Caros camaradas, uma palavra também às mulheres socialistas, e começaria por dar os parabéns à Cátia Pestana pela sua reeleição à frente desta estrutura das mulheres socialistas na Madeira. Muitos parabéns, Cátia, muita força. Trabalharemos juntas, como trabalhamos até aqui, e trabalharemos ainda mais. Vamos ter que andar muito. Vamos ter mesmo que andar muito. Tu não fazes ideia o que é que eu já estou a planear. E a Cátia vai comigo. O PS tem sido pioneiro em relação à participação das mulheres na política e ao aumento dos direitos das mulheres na sociedade. Desde a criação da Constituição, a letra da lei não garantiu que na sociedade os direitos das mulheres fossem salvaguardados. Tem sido 50 anos de um grande percurso com a criação das cotas à participação política na década de 90. Aliás, a participação política, sim, já começou nessa altura. Na década de 90, as lutas pela IVG, o alargamento das licenças de maternidade e de parentalidade, as medidas de combate à violência doméstica e a transformação deste crime em crime público. Entre tantas e tantas outras medidas, o Partido Socialista foi pioneiro. Como se constata todos os dias, na nossa sociedade ainda há um longo caminho a percorrer, porque há quem queira fazer regredir estas conquistas. Infelizmente, quem vê as notícias que todos os dias vão surgindo, percebe que temos de continuar a lutar. Há aqueles que acham que estruturas de mulheres dentro de um partido não fazem sentido, basta abrirem um jornal para constatarem que infelizmente não têm razão. Há um longo caminho para se fazer, para aumentar direitos e, sobretudo, salvaguardar aqueles que já foram conquistados. Uma palavra aos nossos autarcas, aos nossos presidentes de Câmara, aos nossos presidentes de Junta, membros de Assembleias Municipais, de Variação, de Assembleias de Freguesia. O PS tem, desde 2013, tem-se constituído como uma grande força autárquica na Madeira, conquistando várias câmaras e juntas de freguesia. Quero, ao longo dos próximos 2 anos, ter um gabinete autárquico constituído que garanta apoio e formação aos autarcas, troca de experiências das melhores práticas e intervenção política pública para garantir que não exista discriminação como tem existido em função da cor política das autarquias, bem como uma realidade que eu conheço muito bem, bem como lutar pela adaptação da lei que está bloqueada pelo Governo Regional e que transferiria poderes e meios para os municípios. Não podem existir em Portugal um país e 2 sistemas, em que há autarquias com mais meios e mais competências no continente e autarquias diminuídas nas suas competências e meios aqui na região autónoma da Madeira. Passaram mais de 50 anos. Passaram mais de 50 anos sobre o 25 de Abril.
Não podemos admitir este tratamento que diminui o papel das autarquias e a capacidade de intervenção dos autarcas num trabalho de proximidade com os seus eleitores. As autarquias são autónomas, não dependem de nenhum governo, mas também não precisam que nenhum governo lhes faça oposição. No tempo de Salazar, os presidentes de junta eram nomeados, contrariando o que se passava nas autarquias do continente. Não queremos voltar a esses tempos, ao ser tratados como autarquias diminuídas e sem poderes. Caros camaradas, lado a lado com construir partido, temos o segundo objetivo: construir uma alternativa séria e credível com a capacidade de atração de mais e novos protagonistas para a nossa área política. Vamos abrir ainda mais o PS à sociedade, criando um espaço de participação cívica e política, de debate e de construção de propostas. Será assim o Laboratório de Ideias da Madeira, um espaço para ouvir a sociedade madeirense, ouvir para nos fazermos ouvir por quem tem o poder de decidir, os cidadãos. Sempre que o Partido Socialista abriu as suas portas, ouviu e fez-se ouvir, conseguiu melhores resultados. É este o caminho que nós temos que voltar a trilhar. Queremos pôr em cima da mesa casos de sucesso, confrontar ideias diferentes, construir a síntese das melhores soluções para os problemas. Os problemas da Madeira estão identificados. O que fará a diferença são as soluções e a determinação para os resolver. Há uns que publicamente vão anunciando os problemas sem nunca apresentarem uma única solução. Nós não somos esses. Nós somos aqueles que apresentam soluções e dão a cara por essas soluções. Sei que muitas vezes é valorizado quem fala mais alto, que expõe os problemas com palavras, mas nós vamos atacar os problemas reais com soluções e com ação no terreno. Neste dia, mais do que apresentar propostas, eu quero ouvir as vossas propostas, as vossas soluções, os vossos caminhos. Mas identificamos 7 áreas prioritárias para uma ação imediata, áreas que o Partido Socialista tem de dar uma grande atenção, face à sua urgência e face às carências identificadas. São elas a área da habitação, da saúde, da educação, dos rendimentos, da inclusão, do setor primário e da mobilidade. Na habitação, urge fazer face à inflação dos preços, que, conjugada com os baixos salários praticados na região, torna praticamente incomportável a aquisição e arrendamento de habitação própria por parte da população, incluindo a classe média. O PS terá de criar um pacto regional para a habitação pública, com um aumento das verbas disponível em cerca de 60 milhões de euros anuais, financiados de forma ética com as ajudas de Estado e legais à Zona Franca, para alargar o apoio à renda e à classe média. É necessário construir mais habitação pública na região e não podemos ficar apenas dependentes dos apoios do PRR. É preciso encontrar outras fontes de financiamento e não deixar cair esta questão da habitação pública na Madeira. É uma necessidade. Na saúde acentuam-se problemas de gestão e falta de recursos, criando uma situação insustentável que prejudica o acesso da população em geral, em especial os mais frágeis. É que até há falta de medicamentos no nosso hospital. Idosos, crianças e pessoas de baixos rendimentos têm sérias dificuldades no acesso à saúde. É necessário implementar um plano estratégico de combate às listas de espera e garantir que nenhum madeirense fica sem médico de família, reforçando os cuidados primários e domiciliários. Na educação, o elevador social por excelência, é necessário garantir o acesso universal e de qualidade em todos os níveis de ensino,
como prioridade estratégica essencial para combater as desigualdades sociais, preparar e dar horizontes de futuro às novas gerações. Precisamos das novas gerações para construir a Madeira. É necessário universalizar a gratuitidade do ensino superior e fazê-lo desde os mais baixos níveis de ensino, para valorizar também os cursos profissionais e introduzir os estágios remunerados obrigatórios, dar oportunidade de primeiro emprego a todos os jovens que acabam a sua formação. Nos rendimentos, é necessário centrar-nos nos desequilíbrios na repartição da riqueza, presentes numa região marcada por indicadores de pobreza que não nos devem orgulhar. Indicadores de pobreza, forte desigualdade, elevado custo de vida, ainda mais intensificados pela ultraperiferia. É necessário aumentar o complemento regional para idosos para os 1.800 euros anuais e alargar o subsídio de insularidade a todos os trabalhadores, com o Orçamento Regional a apoiar esta iniciativa. É necessário aumentar o subsídio de insularidade e alargá-lo a todos os trabalhadores, sublinho. Na inclusão, temos de procurar reduzir as assimetrias de grupos mais vulneráveis, não numa lógica de caridade ou de assistencialismo que só acentuam a dependência, mas antes com políticas orientadas para o empoderamento, envolvimento e cidadania plena. São necessários criar planos de políticas sociais, de educação e núcleos de intervenção para sem-abrigo, combatendo também a violência doméstica e as toxicodependências. Este trabalho é necessário, é contínuo, não pode ser abandonado, dependendo da agenda ideológica de cada momento. No setor primário, importa sublinhar que se trata de um pilar estratégico para a coesão social, para o emprego nos concelhos rurais, para a complementaridade dos rendimentos das famílias, para a preservação da paisagem e para o abastecimento local numa lógica de autonomia e resiliência económica, embora represente no PIB regional uma pequena percentagem, mas é de uma grande importância social e económica para as famílias madeirenses. Na mobilidade, sofrem-se as consequências de uma política que falhou no investimento nos transportes públicos. Temos falado muito da mobilidade aérea e a ligação com o continente, mas a mobilidade dentro da região falha, e falha muito. A implementação de uma lógica de rede que ofereça complementaridade entre diversas formas de transporte é essencial. Os relatórios relativamente a condições de pobreza ou situações que levam à pobreza dos madeirenses colocam o transporte e a mobilidade como um dos fatores de maior agravamento desta situação. A dificuldade de acesso ao trabalho e ao trabalho mais remunerado e a dificuldade de acesso à educação e à formação. Que o digam particularmente os concelhos mais distantes do Funchal, que sofrem todos os dias com esta dificuldade de mobilidade dentro da própria ilha. E eu nem vou falar do Porto Santo, que é uma outra grande questão. A dificuldade que, por exemplo, atravessam todos os porto-santenses durante o mês de janeiro, não terem a disponibilidade do navio que faz o transporte diário entre as duas ilhas. A nossa moção não é apenas um documento, é um contrato de confiança e um manifesto de esperança para todos os madeirenses. O ciclo de governação que se vive na região esgotou-se e o PS apresenta-se como a única força capaz de oferecer uma governação social-democrata, humanista e plural, focada nas pessoas.
Queremos o rigor da ação contra o ruído do populismo. Queremos o rigor da ação contra o rigor do populismo. E eu acredito que o PS Madeira tem o talento, a história, a vontade e a determinação para virar esta página. Pelo Partido Socialista, pela Madeira e pelo Porto Santo, vamos construir o futuro hoje. Vamos, camaradas, pela Madeira e Porto Santo, agir para construir o futuro. Viva a Madeira! Viva o Porto Santo! Viva!